vamos abrir a nossa Bíblia e fazer essa caminhada sobre toda a carta de Colossos, uma das cartas da prisão do apóstolo Paulo. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 1. Nós vamos ler os 23 primeiros versículos dessa palavra e vamos entender porque tudo é sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reinado do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito,
É no nome do teu Filho Jesus Cristo, aquele que é maior do que todas as coisas. Nós te agradecemos essa manhã pelo privilégio de estarmos juntos em comunidade, teu povo, podendo engrandecer e tributar ao teu santo e precioso nome, ao Cristo. Seja engrandecido em todas as coisas, glorifica-te em tudo. Fala conosco esta manhã e nos ajuda a compreender, à luz da tua palavra, que não é sobre os nossos esforços, mas é tudo sobre Jesus, o nosso Deus. É assim que oramos e te louvamos. Amém. Se eu te perguntasse essa manhã, quem é Jesus para você, o que você me responderia? O que você pensaria como uma resposta? Para aqueles que já são membros e aqueles que desejam se tornar membros aqui da nossa comunidade, aqueles que já são, sabem que no processo de membresia existe um formulário que nós submetemos aos irmãos para que eles respondam. E nesse processo de responder, uma das perguntas que eles precisam responder é: quem é Jesus para eles? É muito curioso, porque quando a gente está lendo o formulário, o presbitério, as respostas são mais variadas possíveis. A gente percebe ali, naquele momento, a necessidade de andar com um pouco mais com alguns irmãos, esclarecendo algumas verdades fundamentais da fé, os fundamentos da fé cristã, porque a resposta ali, não que a gente espere respostas teológicas, mas é literalmente uma percepção de que existem muitas impressões sobre quem é Jesus. Portanto, se você tivesse que definir quem é Jesus para você hoje, qual seria a sua resposta? O que você responderia se alguém na sua empresa, na sua faculdade, lá na sua rua, chegasse em você e dissesse: você é crente? Sim, eu tenho uma dúvida. Quem é Jesus? O que você responderia para ele? Qual seria a sua resposta? Talvez você respondesse: um exemplo de homem moral. Talvez seria essa a sua resposta. Ele é um homem que andou sobre o chão desse mundo quebrado e foi um exemplo moral para todos aqueles que o viram. Talvez um mestre sábio, alguém que conhecia a Torá, que ensinava inclusive os mestres da lei, e eles ficavam surpreendidos com o tamanho conhecimento que ele tinha. Para alguns, um profeta. Talvez você responda que ele é o Senhor soberano, o Criador e Redentor de todas as coisas, aquele em que tudo converge para que ele seja glorificado. Os falsos mestres de Colossos, essa carta que nós estamos lendo, eles, como os falsos mestres dos nossos dias, negavam a importância de quem é Jesus. Eles estavam inserindo informações nessa comunidade, nessa igreja, a fim de que o nome, a centralidade, o fundamento que é Cristo Jesus, pouco a pouco fosse sendo corroído. E assim como naqueles dias, nos nossos dias, isso vem acontecendo constantemente. É simples você olhar pelas redes sociais o quanto pessoas estão cada vez mais furiosas, simplesmente quando o mais simples pregador da Praça da Sé, ele decide falar para as pessoas que Jesus Cristo está voltando e que elas precisam se arrepender. Para aqueles falsos mestres daquela época, os gnósticos, por exemplo, Cristo era uma encarnação de Deus que emanava uma espécie de um Deus menor. Então, existia o Deus maior, e ele foi se subdividindo em outros deuses até chegar num Deus menor, que era Jesus. E por que menor? Porque os gnósticos, eles entendiam que a carne humana, ela não era digna de ser compartilhada com Deus. Portanto, não era possível que Jesus fosse Deus e 100% homem. 100% Deus e 100% homem na mesma pessoa. Não, eles não entendiam que isso fosse possível. Portanto, eles refutavam a pessoa de Jesus Cristo.
Fica a dica para você: 100% Deus, 100% homem. Para os muçulmanos, ele era apenas um grande profeta. Para os espíritas, eles ensinam que Cristo é apenas um espírito iluminado, desenvolvido ao ponto de viver como ele viveu. Para os nossos irmãos católicos, eles dizem que Jesus é apenas um dos muitos mediadores entre Deus e os homens, porque existe outro tipo de mediação. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, eles dizem que Jesus foi o primeiro ser criado e não o criador de todas as coisas. Afinal, meu irmão, quem é Jesus? Quem é esse Deus que nós tributamos todos os domingos quando estamos aqui? Eu preciso então te ajudar a responder isso dizendo que Cristo é o centro de tudo. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da criação, ele é o centro da salvação e ele é o centro da vida da igreja. Nada foi criado sem ele, nada é sustentado na criação fora dele e nada pode ser restaurado se não for por intermédio dele. E a reforma protestante, ela nos lembra isso. Ela não só nos lembra da suficiência da Escritura e nos mostra que não há nada em pé de igualdade com a palavra de Deus, mas ela é o nosso guia de fé e prática. Como a reforma protestante, ela é viva e contínua até hoje, abrindo os nossos olhos para compreender que essas vozes que falam sobre esse outro tipo de Jesus, esse tipo de Jesus que eu expliquei para vocês, não são verdadeiras, mas somente Cristo é o centro de toda a nossa vida, da nossa salvação, da redenção que vivemos e esperamos, é o centro da igreja e ele, por isso, então, é suficiente. A igreja em Colossos enfrentava essa fé misturada, seja porque judeus estavam tentando agregar algo mais para que eles acreditassem na salvação, vocês precisam de Jesus, mais isso, seja porque os gnósticos estavam refutando a ideia da divindade de Jesus. Então o apóstolo Paulo, quando ouve de Epáfras a mensagem, a história dessa igreja, ele escreve aos irmãos com um sentido apologético, ou seja, uma ideia de defesa da fé, para auxiliar esses irmãos a quando tiver alguém perguntando para eles, ou eles mesmos tendo que responder, quem é Jesus? Eles tivessem fundamentos sólidos para responder essa pergunta. Então, não é nas vãs filosofias, não é na tradição judaica, não é no misticismo gnóstico, não. Ele escreve para dizer que não existe Cristo mais isso, mas que somente Cristo é suficiente para mim e para você. Nesses versículos que nós lemos, existem 3 verdades importantes para te ajudar a responder essa pergunta que eu fiz para você, que eu quero chamar a sua atenção. Fique com a sua Bíblia aberta comigo. A primeira delas, ela está entre os versículos 1 a 8. E nesses versículos, o que o apóstolo Paulo vai sustentar para esses irmãos de Colosso é que Cristo é o centro da nossa fé, é o centro da nossa piedade e é o centro da nossa esperança. Olha o que está escrito aqui. Logo no início, nos primeiros versículos, Paulo faz sua saudação costumeira, quando ele escreve aos irmãos, ele junta a ideia da expressão helênica, graça, e a expressão de judaica, paz, para saudar esses irmãos, dizendo graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E então no versículo 3 ele diz, sempre eu agradeço a Deus. E eu agradeço por quê? Eu agradeço o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo quando eu oro por vocês, pois
eu tenho ouvido falar da fé de vocês, que vocês têm em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto interessante. O apóstolo Paulo, ele está dizendo a esses irmãos que houve notícias dele, e ele é grato a Deus em suas orações por essa igreja, por causa da fé que esses irmãos possuem. Agora veja, o contexto da cidade de Colossos é um contexto de paganismo. Os irmãos a quem Paulo está escrevendo foram homens que foram evangelizados e agora eles abandonaram o paganismo que eles viviam, abandonavam as suas crenças, as suas idolatrias, e eles agora possuem uma fé não mais mística, não mais em outros deuses, não mais as suas estruturas que eles acreditavam anteriormente, na religião que eles acreditavam anteriormente. Agora eles possuem uma fé centrada. E onde está essa fé? Ouvi falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. E por que isso é importante, Jefferson? Porque num mundo que relativiza Cristo, nós temos fé em muitas coisas, menos uma fé centrada na pessoa de Jesus. A gente acredita em qualquer vento de conversa, a gente acredita inclusive que nós somos capazes de alguma coisa, nós acreditamos no dinheiro que temos, nós acreditamos no sustento que nós trabalhamos e não no Deus que nos sustenta todas as manhãs. No mundo em que relativiza quem é Jesus e acredita que ele é um ser iluminado, que ele é um profeta apenas, que acredita em tantas versões sobre Jesus, é importante que eu e você saibamos que uma verdadeira fé cristã evangélica, ela não é depositada, ela não é escorada em nenhuma outra coisa, senão na pessoa de Jesus Cristo. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter uma casa legal, você pode ter um diploma interessante que te leva em vários lugares e abre grandes portas para você, mas a sua fé, ela não pode estar depositada nas coisas criadas, mas sim naquele que é o Criador de todas as coisas. E por isso o apóstolo Paulo agradece a Deus, agradece porque esses irmãos, eles não possuem uma fé mais que está ancorada em qualquer outra coisa, mas apenas na pessoa de Jesus Cristo. E olha a continuidade do versículo. Ele diz que uma fé na pessoa de Jesus, ela leva esses irmãos a viverem uma vida de ação. Não é uma fé morta, não é uma fé ritualística, não é uma fé de Instagram e filtros do Instagram que posta foto com versículo, não, é uma fé prática. Olha o que ele diz: eu ouço falar da fé que vocês têm em Jesus e ouço falar do amor que vocês têm por todos os santos. Ou seja, o apóstolo está falando que Cristo é o centro da fé desses irmãos e é o centro da piedade deles. É o que move esses irmãos a olharem para os santos, para os irmãos, para aqueles que estão por necessidade, como o Rafael disse aqui, dessa mãe passando a mão na cabeça do seu filho, e a gente se compadecer por eles, a gente sentir a dor deles. O meu orientador dizia no seminário, quando eu estava lá, e ele dizia assim: se você não consegue olhar para a pessoa que está sentada do seu lado e chamar ela de irmão, então você não pode chamar Deus de Pai. É sobre isso que Paulo está dizendo. Ele mostra que a centralidade de Cristo na nossa fé, quando Cristo é tudo para nós, é toda a nossa esperança, isso nos leva a olharmos com piedade para aquele que está do nosso lado. E essa piedade, ela é refletida em amor que nós temos uns pelos outros. Mas a gente ama do nosso jeito, não é verdade, irmão? A gente ama as pessoas perguntando qual é o segmento político dele.
Porque se for de direita, não dá. Se for de esquerda, então não tem conversa, eu não te amo. A gente sai do grupo da família, a gente perde relacionamentos com os nossos parentes queridos, a gente permite que a nossa fé esteja mais depositada nas coisas, em governos, em títulos, e com isso a nossa piedade é corrompida, do que a olhar para a palavra de Deus e perceber que Cristo, Ele deve ser o centro da nossa fé, da nossa esperança, porque Ele de fato é o único que governa todas as coisas soberanamente, e isso deve nos mover em ação, deve fazer você olhar para esse irmão que mora lá na sua rua, está indo de ônibus fazer quimioterapia, e você tirar o seu carro da garagem e fazer um compromisso de levá-lo todas as vezes que ele precisar. Porque uma fé morta, meu irmão, não encontra em Cristo centralidade. Mas quando Ele é o centro da nossa fé e da nossa esperança, isso te move a olhar para o outro com amor e com piedade. Cristo é o centro da nossa fé, Ele é o centro da nossa piedade. E agora, por que isso, Jefferson? Porque Cristo, sendo o centro da nossa fé, Ele sendo o centro da nossa piedade, Paulo diz que Ele é o centro da nossa esperança. Olha o versículo de número 5. Por causa do que eles vivem assim? Eles depositam sua fé no Senhor e não nas coisas, e a piedade é o que os move. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus. Olha que curioso, por causa da esperança. Os cristãos de Colosso, eles deixaram a desesperança do paganismo para abraçar a esperança do evangelho. A boa notícia de que agora não era mais sobre eles, de que não era sobre esforço humano, de que não era Jesus mais isso, mas era simplesmente e suficientemente por causa de Jesus Cristo. Então isso é aquilo que os move a agir, esperança, para que eles possam viver uma fé depositada somente em Jesus, não no seu esforço, e que eles vivam com amor e piedade para com os irmãos. E olha, essa esperança, ela está reservada, ou está preservada a vocês aonde? Nos céus. Isso significa que esses irmãos podiam descansar na certeza de que nada nesse mundo iria roubar a esperança deles, de que nada nesse mundo ia corroer a esperança deles, porque essa esperança não estava nesse mundo quebrado. A esperança não estava na cor do cartão de crédito, a esperança não estava nas viagens, a esperança não estava no cônjuge perfeito, a esperança não estava naquele parceiro perfeito ou parceira, não. A esperança da igreja, ela é Cristo Jesus, e por isso nós depositamos sobre Ele a nossa fé, e este Deus, essa esperança está reservada ou preservada para nós nos céus. E como você pode afirmar isso, Jefferson? É isso que o versículo 4 diz: uma fé na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho. Olha a continuidade do versículo 5. A respeito do qual vocês ouviram, essa esperança que vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho. A boa notícia de que agora não é mais sobre vocês. Vocês não precisam mais ir toda vez sacrificar com um sacerdote. Não, vocês não precisam mais de substitutos. Ele é suficiente e o seu sacrifício por nós é suficiente para que eu e você vivamos essa esperança. Portanto, meu irmão, a esperança cristã é a certeza de que eu e você podemos cruzar os vales sombrios dessa vida e vamos passar por todas essas coisas acreditando na certeza, não de que elas serão resolvidas por coisa alguma desse mundo, mas por causa da esperança que temos em Cristo Jesus, na convicção de que um dia todas essas coisas passarão. Então a fé cristã
não é uma confiança em um sistema. A fé cristã é uma esperança em uma pessoa, e uma pessoa viva, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Portanto, a fé verdadeira não é apenas crer em Jesus. Se você é um cristão e está aqui há muito tempo servindo a Deus, eu preciso esclarecer isso para você. A fé verdadeira não é apenas crer em Jesus, mas depender exclusivamente dele. Sua fé não pode estar depositada nas coisas, sua piedade não pode ser conveniente. Sim, a sua esperança não pode estar depositada no que você tem. Cristo é suficiente para você, porque Ele é o centro da sua fé, Ele é o centro da sua piedade, e Ele deve ser o centro da sua esperança. Ele é tudo o que temos. Como disse Paul Washer, Ele é suficiente para mim e para você. E uma igreja centrada em Cristo é uma igreja, portanto, que cresce na fé, que cresce no amor uns pelos outros e que cresce na esperança que nós cantamos aqui. Um dia, esse Cristo que é tudo o que temos, Ele voltará e virá buscar a sua igreja. Agora, há uma segunda verdade importante para mim e para você nesse texto. É a verdade que está dos versículos 9 a 14. Nos versículos 9 a 14, Paulo vai dizer a esses irmãos que Cristo, Ele é o centro da salvação dele. Um desses irmãos, Ele é o centro da nossa salvação. Olha o que está no versículo de número 12. Eu dou graças ao Pai, porque Ele nos tornou dignos. Ou seja, nos tornou dignos significa que nós não tínhamos dignidade antes. Se você olhar o final do capítulo, dos versículos que nós lemos, isso vai ficar mais claro para a gente daqui a pouco. Se você olhar para Efésios 2, isso vai ficar claro para você. Antes, vocês viviam neste mundo de trevas, guiados pelo príncipe que rege esse mundo, Satanás. Vocês estavam distantes de Deus, vocês não tinham dignidade, mas agora Ele dá graças ao Pai porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos. E essa herança dos santos, ela é nos entregue no reino da luz. Agora, como nós nos tornamos dignos, Jefferson? Se antes nós éramos inimigos de Deus, desde Gênesis 3, nós estávamos distantes de Deus. Quando eu e você nos tornamos dignos de recebermos e participarmos da herança dos santos no reino da luz. Olha o versículo de número 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Vamos ficar só na parte A desse versículo. Deus nos libertou do império das trevas, do domínio das trevas. E o que isso é interessante, meus irmãos? A primeira coisa que precisa te chamar a sua atenção aqui é que Paulo fala que você não conseguia se libertar do império das trevas pela sua própria capacidade. Olha o que ele está dizendo, pois Ele nos libertou do império das trevas. Ou seja, não era porque você era bonitinho, viu? Não era porque você era um cara legal, porque você ajudava o pobre, porque você levava comida às sextas-feiras para morador em situação de rua. Não é por nenhuma dessas coisas. Não é porque você vai em hospital, não é porque você está ajudando nos PGs para fora. Não, você não alcançou o favor de Deus por quem você é. Você não alcançou o favor de Deus porque você ora, porque você jejua, porque você vem todos os domingos à igreja. Não é por isso que você alcançou o favor de Deus, porque nada que você fizesse era suficiente ou era capaz de te tirar do reino das trevas e te tornar herdeiro do reino da luz. Nada, nenhuma coisa. Então, o que nos tirou do domínio das trevas? O homem não pode libertar a si mesmo. A salvação não é por um esforço humano, não importa o que você faça,
mas ela é feita e executada em mim e em você por obra de Cristo Jesus. É graça de Deus, é favor imerecido. Por meio de Jesus, o seu Filho, Deus nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua preciosa luz. Isso deveria mexer com seus afetos, porque quando não depende de mim e de você, isso não é bom, não é verdade? Quando a gente, nesse mundo que vivemos querendo dar conta de todas as coisas, a gente percebe que o controle delas não está na nossa mão, então isso mexe com a gente. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, humilhando eu e você, e nos fazendo compreender que nada que você faça para Deus vai fazer com que você encontre dele o seu favor, a não ser ele olhar para você por intermédio das lentes de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Então, quando Deus olha para você, Ele não vê o Jefferson, Ele não vê a Thaís, Ele não vê o Heitor, Ele vê Cristo Jesus, e por meio dele Ele te enxerga, e então não é mais um pecador que está diante de Deus, o que está diante de Deus é alguém que foi alcançado pelo seu favor, redimido, alcançado pela sua graça e pelo seu favor imerecido. Portanto, o Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, é o centro da nossa salvação. Sem Jesus, meu irmão, você não será salvo da condenação eterna. Sem Jesus Cristo, você não verá a Deus. É por isso que você precisa entregar os seus caminhos a Ele, se arrepender dos seus pecados, dobrar-se diante dEle, entregando a sua vida, porque sem Jesus, você estará em trevas e perdido na sua vida. É por isso que você precisa dEle, porque Ele é o centro da nossa salvação, o único que pode mediar um homem caído e um Deus santo e eternamente santo. Sem Jesus, você não chegará a lugar algum. Mas não é só isso. O apóstolo Paulo também diz que esse Deus que nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha a continuidade do versículo. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A palavra transportou aqui, irmãos, no grego que aparece para a gente, ela é uma palavra que dá a ideia de removeu de um lugar para outro. É isso. Então, esse Jesus que nos tira do domínio das trevas por seu sacrifício na cruz, o seu sangue vertido, Ele nos remove da condição que nós estávamos e nos coloca em uma outra condição. Sabe o que significa isso? Que aquelas vestes sujas do seu pecado, as suas mãos imundas pelos seus pecados, agora não pela sua capacidade, não pela sua higiene com o seu álcool gel pessoal, não, mas por causa dele, Ele remove você daquela situação de imundícia do seu pecado e te traz agora para o reino da luz, para um lugar onde você não é mais chamado de pecador, mas redimido pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a ideia do texto aqui. Ele não só nos salva, mas Ele nos arranca do lugar que nós estávamos e nos coloca em uma outra condição. É por isso que você não pode voltar a beber nas mesmas fontes. É por isso que aquele que um dia foi salvo, sempre será salvo. Sabe por quê? Porque quem arrancou ele daqui não foi a sua própria capacidade, não foi ele que se auto-arrancou, foi Cristo que nos tirou de onde estávamos e nos colocou agora como herdeiros de Deus. E ninguém pode nos arrancar isso.
nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nenhuma dessas coisas pode nos arrancar das mãos de Deus, que nos comprou com o seu sangue e nos arrancou do lugar do pecado que estávamos plantados e nos plantou no jardim de Deus. Nada pode te separar dele. Isso é a base da fé cristã. Mas não só isso. Nos versículos 14, 20 a 22, o apóstolo Paulo vai dizer que ele também nos redimiu. Olha o versículo de número 14. Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transporta para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, perdão de pecados. O que significa isso, Jefferson? Redenção significa libertar um prisioneiro, um escravo, mediante o pagamento de um resgate. É isso. Redenção é pagar para que um prisioneiro seja liberto. Jesus fez isso por mim e por você, meu irmão. Se você ainda não conhece a boa notícia do Evangelho, eis aqui a boa notícia para você. O que pode te resgatar desse lugar em que você está e te fazer ser liberto das algemas do adultério, da prostituição, da pornografia, o que faz você ser arrancado da imundícia em que você vive, não são as suas forças, não é a tua promessa de final de ano, mas o que faz isso é o preço que foi pago para você ser liberto do lugar de escravidão que você estava. E esse preço não foi ouro nem prata, não foi os tesouros desse mundo, mas esse preço que foi pago foi o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Foi a carne rasgada, foi os pregos nas suas mãos, por homens e mulheres indignos, mas que Ele amou até o fim, e por isso se entregou, por isso se deu, a fim de que por toda a eternidade, eu e você estivéssemos com Ele por todo sempre. Deus não só perdoou os nossos pecados por intermédio de Jesus Cristo, Ele nos deu dignidade para vivermos novamente ao lado dEle. Portanto, meu irmão, todas as vezes que você pensar em quem é Jesus, lembre-se, Ele é o centro da minha salvação. É Ele quem me libertou do império das trevas. É Ele que me resgatou desse reino para o reino de luz. E é Ele que me redimiu, pagou o preço que eu não podia pagar com o seu próprio sangue, para que eu vivesse uma vida eterna com Ele por todo sempre. Portanto, a vida cristã não começa com o que você faz, mas ela não começa com aquilo que você faz por Deus, mas ela começa naquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus. É aqui que começa a nossa vida cristã e o Evangelho. Só há salvação quando Jesus é tudo o que temos, porque nada é comparado a Ele. Agora, para encerrarmos, há uma terceira verdade fundamental nesse texto. E essa verdade, ela está nos versículos 15 até o versículo de número 20. Nesses versículos, nós chamamos esse pedaço, esse trecho que vai até o versículo 20, de um cântico, um hino cristológico, um hino da cristandade que nós podemos cantar sobre quem é Jesus Cristo. Um dos textos mais sublimes do Novo Testamento sobre a supremacia de Cristo. Provavelmente isso era cantado como nós cantamos hoje aqui pelas letras do Projeto Sola. Isso era cantado na igreja primitiva, nos seus cultos de adoração a Deus. Aqui está o coração da carta e do evangelho, da carta à igreja de Colossos e de todo o evangelho, a preeminência de Cristo Jesus. Olha o que está escrito aqui.
nesses versículos, Paulo quer falar agora que Cristo é o centro de toda a criação e ele é o centro da igreja. Veja, nós falamos que Cristo é o centro da nossa fé, é o centro da nossa piedade e ele é o centro da nossa esperança. E por quê? Porque ele é o centro da nossa salvação. Agora Paulo vai nos fazer olhar para a ideia de que ele é o centro de todas as coisas, da criação, de tudo que existe e da sua igreja. Olha o versículo de número 15. Nós vamos passar rapidamente por todos esses versículos, então eu quero que você leia comigo. Olha o que Paulo diz, respondendo à pergunta quem ele é. Essa que eu fiz para vocês. Então ele vai dizer no versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. O que Paulo quer dizer, Jefferson? Ele está usando uma palavra grega aqui quando diz imagem, que traz a ideia de perfeita representação. Ele é a expressão visível do Deus invisível. O que o apóstolo Paulo está dizendo, ele é a imagem do Deus invisível, esse Deus que é espírito e que ninguém pode ver, ele pode agora em Cristo Jesus ser visto. Ele pode ser no Filho de Deus encarnado, visto. Ele é essa imagem, essa representação perfeita de quem Deus é. E o próprio Jesus Cristo disse isso. Ele disse, se você quer ver o Pai, você precisa olhar para mim. Mostre-nos o Pai, Senhor. É só olhar para mim. Quando você olhar para mim, você estará vendo o Pai, porque eu e Ele somos um. Eu sou a expressão visível do Deus invisível. Isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente. Mas não só isso, ele diz que ele é o primogênito sobre toda a criação. E a palavra primogênito aqui, só para você entender, prototocos, o que essa palavra quer dizer, não é que ele é o primeiro criado, como os testemunhas de Jeová dizem, mas ele não é o primeiro criado, mas é aquele que está em posição de soberania sobre toda a criação. É por isso que Paulo usa essa palavra, sobre toda a criação ele é o primogênito. Não porque foi um ser criado, mas porque ele está acima de toda a criação. Conforme o Salmo 89 diz, a estrofe 27, ele é aquele que criou todas as coisas, tudo está sob o seu domínio, ele é o Senhor de toda a criação. Portanto, quando o apóstolo Paulo diz que ele é o primeiro sobre ela, é essa posição de mais alta honra sobre todo aquilo que existe. Mas ele não termina aí, ele diz sobre o que ele faz. E o que ele faz? Versículo de número 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Ele é o mais alto da criação, uma posição mais elevada, porque ele criou todas as coisas. Nesses versículos, na parte A, Paulo fala que ele é a fonte de toda a criação. Perceba o que Paulo disse, nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, ele é a fonte, é de onde emana tudo aquilo que existe. Nele foram criadas todas as coisas. Mas ele também não é só a fonte, ele é o agente de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele. Ou seja, ele é a fonte, nele foram criadas, mas todas as coisas também são criadas por intermédio dele. Ele é o agente da criação. No princípio era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
E tudo que foi feito por ele, por causa dele. É isso que João fala no seu livro, no Evangelho, no capítulo 1. Ele é o autor de tudo aquilo que existe. Por causa dele todas as coisas foram criadas. Nele elas foram criadas e para ele elas foram criadas. Ele é a fonte e ele é o agente da criação. Agora olha como termina esse versículo de número 16. Ele é o alvo da criação. Elas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, ele é o agente que cria para o louvor da sua própria glória. Ele não nos criou para que nós fôssemos glorificados em nós mesmos, mas para que nós o glorificássemos e que toda a criação pudesse glorificá-lo. Ele é a fonte, ele é o agente, ele é o alvo da criação. Ou seja, nada escapa do seu domínio. Eu me lembro de uma frase do autor Abraham Kuyper, que ele diz o seguinte: não há 1 centímetro quadrado da existência humana, versão Jefferson livre e corrigida, não há 1 centímetro quadrado da existência humana que Deus não diga, é meu. Tudo é dele. Teu dinheiro é dele, tua casa é dele, teu casamento é dele, seus filhos não são teus, é dele. Os planos sobre eles não são teus, é dele, é do Senhor, tudo é dele, porque nele todas as coisas existiram. Elas foram criadas por ele e foram criadas para satisfazer ele, a glória do seu nome. No versículo 17, Paulo diz que ele é transcendente. Olha o que Paulo diz: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O que significa isso, Jefferson? Ele é antes de mim e de você e de tudo que existe. Portanto, ele não depende de mim e de você para ser quem ele é. Ele é transcendente. Ele não precisa das suas orações, embora ele queira te ouvir. Ele não precisa da sua adoração, embora ele queira que você o adore por quem ele é. Ele não precisa de nós para ser quem ele é. Ele existe antes de todas as coisas. Então se coloca no seu lugar, barro, porque quem é o oleiro é ele, e é ele quem sabe o que é melhor para nós. Ele existe antes de todas as coisas. E isso significa então que ele não foi criado, como os gnósticos dizem, ele não foi criado para ser uma versão menor de Deus. Ele é o Criador, ele não teve origem, ele é a origem de todas as coisas. E para os mais estudiosos, ele é a causa incausada, como disse Tomás de Aquino, aquele que nenhuma causa causou, mas que ele causou todas as coisas, ele é o impulso. E mais, por fim, ele subsiste. Todas as coisas estão sustentadas em suas mãos. Nele tudo subsiste. Sabe por que eu e você podemos descansar? Porque sem dúvida alguma não cairá uma folha da árvore, meu irmão, se Deus não estiver por trás de tudo isso acontecendo. Os acontecimentos bons da sua vida e os acontecimentos ruins da sua vida, tudo, todas as coisas, as estradas boas e tortas, é Deus que está sustentando todas as coisas, porque nele tudo subsiste. E aí, caminhando para o final, o apóstolo Paulo vai falar que ele não só é o centro de tudo que existe da criação, mas ele é o cabeça da igreja. Olha o versículo de número 18. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Deixa eu te dar um dado curioso que você não sabe. Essa carta é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve quando estava na prisão. Faz parte de um grupo de cartas que são chamadas de cartas da prisão. Uma outra carta, chamada a Carta de Éfeso, que está um pouquinho antes aqui, você vai ver o apóstolo Paulo fazendo uma teologia sobre o corpo, sobre a igreja, membros do mesmo corpo. Você deve se lembrar disso. E agora, quando você ler Éfeso, você vai ler Éfeso entendendo que lá se complementa com essa carta.
Éfeso, Paulo explica a teologia da igreja, do corpo, mas aqui ele explica que não existe corpo sem cabeça. Não existe corpo sem alguém que o guie. Quem é esse que nos guia e que nos lidera, que nos leva por seu governo? Paulo diz, ele é a cabeça do corpo. Ou seja, o que isso significa para mim e para você, Jefferson? Que somente Cristo tem autoridade para controlar e governar a sua vida, meu irmão. Esse negócio de meu corpo, minhas regras, esquece, isso daí é mentira de Satanás. Esse negócio de que você pode escolher por que caminhos você quer andar e viver a revelia de Deus, mentira! Isso é conversa do diabo desde o Éden, que está tentando corromper aquilo que de fato é verdadeiro e sustentável na palavra de Deus. Sabe quem é que te guia? É aquele que é o cabeça, aquele que te formou, aquele que criou todas as coisas e aquele que garantiu a tua salvação. O catolicismo, ele diz o seguinte, numa expressão latim, ele diz, ubi Petrus ibi ecclesia. E o que isso significa, Jefferson? Ubi Petrus ibi ecclesia. Os católicos dizem, onde está Pedro, aí está a igreja. Não, meu irmão. Com todo respeito, mas o que a palavra de Deus diz é ubi Christus ibi ecclesia. Onde está Cristo, aí está a igreja. Ele é o governo. Não é o Papa, não é o pastor famoso que dá show no púlpito, não são os cultos cheios de luzes para lá e para cá, para chamar a atenção dos nossos olhos, não. Sabe quem é o centro da igreja? É Cristo Jesus. Ele é o centro onde a igreja está edificada. Ele é a rocha onde esta igreja está sustentada. Por isso que nenhuma tempestade é capaz de nos separar dele. Por isso que nada pode te arrancar das mãos dele. É porque eu e você estamos firmados naquele que é o cabeça, aquele que governa essa igreja. Ele nos supre. Ele é o centro das nossas vidas. E ele termina na parte C do versículo 18 dizendo, para que em tudo ele tenha supremacia. Sabe o que significa isso, irmãos? No final do versículo 18 e com o versículo 19, Paulo está falando sobre aquilo que Jesus Cristo venceu. Olha o versículo 19. Para que em tudo ele tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Paulo está dizendo para mim e para você que Jesus Cristo morreu na cruz, mas ele venceu o pior dos inimigos que eu e você não somos capazes de vencer. Ele venceu a morte. Ele não só ressuscitou, como aconteceu com outros homens que ele ressuscitou, com outras pessoas que ele ressuscitou. Ele ressuscitou para nunca mais morrer novamente. Essa é a nossa esperança. E porque ele ressuscitou e venceu a morte para nunca mais morrer, ele tem toda a supremacia, toda a plenitude, um nome que está acima de todos os nomes. Aqueles que choravam em Apocalipse porque diziam que ninguém era digno de abrir o livro, então ouvem uma voz dizendo, não chorem mais, eis aqui o Cordeiro que é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E por que ele está acima de todos os nomes? Porque ele fez aquilo que eu e você não éramos capazes de fazer. Ele venceu o inimigo que eu e você não poderíamos vencer. É por isso, meu irmão, que ele tem toda a supremacia, toda a plenitude, porque ele é Deus que venceu todas as coisas. Diante de um Cristo assim, Criador, sustentador, cabeça, vitorioso, não nos resta outra resposta senão adorar a esse Deus. Então, não
devemos nossa devoção a nenhuma outra coisa dessa vida. Não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo não seja soberano e grite: é meu. Ele quer ser o Senhor do teu coração essa manhã. Ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer ser o centro das suas decisões que você vai tomar, com quem você vai se casar, que faculdade você vai fazer, como você vai gastar o seu dinheiro, que decisões que você toma daqui para frente, Ele quer ser o centro dela, porque Ele é o centro da nossa vida. Portanto, volte hoje o seu coração para Jesus. Se você ainda não o conhece, eis aqui a boa notícia do Evangelho. Cristo quer ser o centro da sua vida e resgatar você e te trazer para perto dele. Se você já é crente, lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde Jesus não deixou de ser o centro da sua vida. Entregue o controle que você tenta manter com as suas mãos nas mãos dele e reencontre a beleza de depender em todas as coisas de Jesus Cristo, porque Ele é tudo o que temos. A reforma começou, meus irmãos, quando Cristo voltou ao centro da igreja. E a renovação na minha vida e na sua vida começa quando Cristo volta ao centro dos nossos corações. É hora de dar o lugar do seu coração para Ele, porque é tudo sobre Jesus Cristo. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Coloca hoje o nosso coração no lugar certo, Jesus. Faz-nos entender a beleza de quem Tu és. Nossa imagem sobre o Cristo geralmente é a imagem do Cristo sofredor. Mas hoje Tua palavra nos mostra que este Cristo venceu o pior dos inimigos. E por essa razão tem todo o domínio, o poder e é soberano sobre todas as coisas. Faz-nos te ver, não com os olhos da dor, mas com os olhos daquele que vive e reina e recebeu um nome maior do que todos os nomes. E quando isso acontecer, toma o teu lugar nas nossas vidas, o lugar que é teu, Senhor, soberano, sobre tudo e sobre todos. Faz com que nossas vidas, nossas orações, nossas decisões sejam menos sobre nós e sempre sobre o Senhor. Glorifica-te nos casamentos que estão aqui. Glorifica-te na vida dos pais e filhos que estão aqui. Seja o centro, Deus, das nossas vidas, a fim de que, assim, de fato, vivamos uma vida que seja tudo sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor. É assim que oramos, em Teu nome. Amém.